neste sono da negligência, do pecado, você vai ficar? Jesus Cristo, o Emanuel, o Nazareno, ele vai voltar. Prepara-te, a graça de Deus é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos em amor, em misericórdia e em justiça, em fé, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por todos nós. Neste momento ouviremos um testemunho real acontecido em 1985 pelo nosso estimado irmão Sérgio Lira. A paz do Senhor para todos os irmãos e amigos. No dia 12 de dezembro de 1985, eu tive uma dor de cabeça quando eu estava na gravadora Belém, na Vila Rubim, com o pastor Nascimento Leão. Eu cheguei para ele e falei: Nascimento, estou com dor de cabeça. E ele mandou eu procurar uma medicina. E eu falei: Nascimento, por 2 vezes eu já fui ao médico. E ele me incentivou que eu fosse até Brasília para me medicar naquele local, por ser lá a medicina melhor. Eu fui. Chegando em Brasília, não tinha aonde ficar, mas Deus, por sua misericórdia, até hospedagem Ele providenciou para mim, me levando até a Assembleia de Deus daquele local. E quando lá cheguei, eu encontrei com o irmão Samuel Tenório, o qual eu havia escutado falar dele várias vezes. E esse irmão me hospedou por vários dias em seu lar. Ele foi verdadeiramente uma outra família para mim naquele local. E quando eu conversei com Samuel, que a minha finalidade de ir naquele local era para fazer um exame, porque eu teria passado aqui em Vitória por algumas dores de cabeça. E ele me levou num dos melhores hospitais, assim ele falou, o Hospital Presidente Médici, ali em Brasília. E quando nós chegamos no hospital, o médico que me atendeu, ele me colocou no aparelho. E neste aparelho que ele havia me colocado, acusou 2 manchas pretas na cabeça. E ele falou para mim: Seu Sérgio, o senhor tem que marcar uma operação. E eu perguntei para ele: mas qual o problema? Ele falou: Seu Sérgio, ainda nós não sabemos o problema, mas sabemos que existe 2 manchas pretas na sua cabeça e nós temos que operar. E eu perguntei para ele se haveria algum risco de vida. Ele falou para mim que não, mas de imediato eu iria ficar sem enxergar a minha vista esquerda e a minha boca não mais abriria, porque o nervo que faz o movimento da boca e o nervo que faz o movimento das vistas estava dentro destas 2 manchas. Para ele extrair as 2 manchas, teria que cortar o nervo da boca e o nervo das vistas. Muito bem, eu me assustei quando ele falou que eu iria ficar sem enxergar e sem falar. Mas, mesmo assim, marcamos a operação para o dia 9 de janeiro de 1986. Voltei para Vitória e passei Natal, Ano Novo de 85 com minha esposa, meus 3 filhos e meus familiares. No dia 5 de janeiro de 86, eu parti novamente para Brasília, para a operação no dia 9. E quando eu estava ali na mesa de operação, o médico que estava me atendendo, ele falou para mim: Meu filho, reze muito, porque a anestesia que nós vamos dar é geral e é para algumas horas. Eu perguntei: Doutor, quantas horas mais ou menos? E ele falou para mim: umas 38 horas. Mas ele falou com um ar de sorriso.
Eu não sei se ele estava brincando ou falando sério. Eu só sei que o irmão Sérgio Lira apagou. E passou algum tempo, quando a anestesia acabou, a dor também chegou muito forte. E eu percebia muitas enfermeiras falando: ele perdeu muito sangue. E quando eu comecei a me bater na cama, eu percebi que estava amarrado. O médico que estava me atendendo, ele perguntou para mim: seu Sérgio, está doendo? E eu respondi: A minha boca não mais abria. Percebi que estava com a boca travada e senti que haveria muitas faixas em minha cabeça e eu não mais estava entendendo ainda porque a anestesia não teria passado totalmente. Mas quando eu falei que a dor estava muito forte, ele pegou, me aplicou outra anestesia e eu apaguei. No outro dia, veio me visitar o irmão Samuel Tenório, a sua esposa e a irmã Luísa da Igreja Batista, a qual esta irmã, ela ficou todos os dias levando para mim uvinha e ela botava a uvinha na minha boca para me alimentar, porque já havia na minha boca um caninho de metal para me chupar a alimentação. E eu passei por 12 dias internado nesse hospital. Eu tive alta e fui para a casa do nosso irmão Samuel. Mas antes o médico falou para mim: daqui a 15 dias você vem cá para buscar o resultado da biópsia, porque foi 2 tumores que nós tiramos da sua cabeça. Tudo bem. E com 14 dias o telefone chamou. Eu atendi. Não falei nada porque a minha boca estava travada, mas era o médico. E ele falou: Samuel, não deixa Sérgio vir buscar o resultado da biópsia. Venha você mesmo. Mas ele estava falando, era comigo, não era com Samuel. E eu desliguei o telefone, desci as escadarias do prédio e travessei o Eixão Central de Brasília e fui até ao hospital. Chegando lá, o médico olhou para mim e falou: Sérgio, cadê Samuel? E eu falei: doutor, não foi Samuel quem atendeu, fui eu. E ninguém vai saber do meu problema primeiro do que eu. E ele falou: não, Sérgio, eu não posso falar, eu quero seu endereço de Vitória para mim poder mandar um telegrama para lá com urgência. E eu insisti que ele falasse para mim, até que ele chamou 4 médicos como testemunha e pediu para mim assinar vários termos de responsabilidade e eu assinei. E depois de assinado, ele falou para mim: seu Sérgio, o seu problema é grave. Esses tumores que nós tiramos eram tumores malignos. E eu me assustei. E perguntei para ele: doutor, e existe para mim alguma chance de vida? E ele falou: seu Sérgio, olha, pela medicina, nós não podemos marcar prazo de vida. Seria muito pouca chance de vida. E eu fiquei indagando a ele: essa chance, qual prazo seria? E ele falou para mim: olha, Sérgio, uns 20 dias mais ou menos, vai começar a aumentar a inflamação, porque não está sarando a cicatriz da operação. E daí para frente, a medicina não pode marcar mais prazo para o paciente. Só sei dizer uma coisa, seu Sérgio, que o senhor está desenganado da medicina. E eu falei: doutor, o senhor já ouviu falar num homem chamado Jesus? E ele disse: já, seu Sérgio. E eu falei: doutor, este homem chamado Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto, e eu ainda, doutor, não estou morto. E ele falou para mim: ó, seu Sérgio, se o senhor tem esta fé toda, eu não vou duvidá-lo. Mas, sendo eu o seu médico, eu tenho que te orientar. Os crentes gostam de ficar cantando e pregando, porém, você está proibido
a cantar e pregar, porque a sua boca não abre, seu Sérgio. E nós demos aqui na parótida esquerda um nozinho de nylon. E se você forçar a abrir a sua boca, este nozinho de nylon vai desamarrar e o seu queixo vai cair. Na hora eu até achei graça, até sorri, porque eu pensei, que lindo, eu de queixo caído. Mas, muito bem, eu fui para a casa de Samuel e lá me despedi de toda a família e vim para a Vitória. Chegando no meu lar, convidei minha esposa para fazermos visitas, pedir oração a todas as igrejas. E nós fomos. E as igrejas oraram por nós. E neste período já está passando os dias que a medicina falou para mim. E quando chegou em 85 dias, eu não mais aguentava de tanta queimação na cabeça e o mau cheiro que ninguém suportava. E eu tive um desejo. Falei com minha esposa, bem, vai até a cidade comprar para mim um pijama amarelo de bolinhas brancas. E ela foi e comprou esse pijama. Eu fiquei só de pijama e lendo Bíblia. Quando faltava mais ou menos 2 dias para completar 90 dias, Deus envia 2 servas dele do Rio de Janeiro para orar por uma pessoa aqui em Vitória. Na época, estava em festa no Aribiri e as irmãs do Rio de Janeiro vieram direto para a festa, para a Assembleia de Deus. E lá, a minha tia Gleci reunia nesta época, nesta igreja, e elas fizeram logo amizade com a minha tia. E elas falaram, irmã Gleci, Deus mandou nós orarmos por uma pessoa aqui em Vitória e ainda Deus não revelou essa pessoa. E minha tia chegou e falou, olha, vamos até na casa da minha irmã Nísia e façamos ali uma oração. Enquanto eles vieram, Deus no meu lar me avisou para que eu fosse na casa de minha mãe. E eu fui. Minutos depois, as irmãs chegaram e me encontraram deitado. E elas olharam para mim e falaram, é este mesmo. E eu não sabia do que se tratava. E elas falaram para mim, ajoelha. E eu ajoelhei. E elas colocaram a mão sobre a minha cabeça e começaram a orar. E Deus usou uma delas em profecia e falou, meu filho, quando tu dormes, o meu anjo desce, olha para você e sobe sorrindo. Enquanto Deus usava elas, eu pensava outras coisas. A minha tia, ela trouxe essas irmãs aqui só para me confortar. E eu, em pensamento, falei com Deus, ó Senhor, se é Tu mesmo que está falando através dessas irmãs, Tu fala, Senhor, só aquilo que eu, o Senhor e o médico sabem, que era a proibição de cantar e pregar. Na mesma hora, Deus usou as 2 servas, e uma delas falaram, meu servo, como prova que eu falo contigo, os homens te proibiram você cantar e pregar, e eu te ordeno que cante e pregue a minha palavra. Eu em pensamento falei com o Senhor, Senhor, como posso eu cantar e pregar, sendo que minha boca não abre? Irmãos, foi um mistério muito grande, que quando eu senti uma mão muito forte, uma mão muito macia colocando sobre a minha boca, e colocou a vista para enxergar. A boca que estava travada, ela abriu e eu comecei a glorificar o nome do Senhor. E ali eu chorei, ali eu cantei, ali eu clamei. O homem que estava de boca travada e não mais enxergava, agora estava enxergando e cantando. Tudo isto para a honra, para a glória do nome santo de Jesus. Mas não ficou só nisto. Passado
1 ano e 4 meses, eu convidei meu irmão Gelson, o qual faz dupla comigo, para nós irmos a Brasília, ao encontro do médico que tinha me operado. E fomos a Brasília. Chegando lá, nós fizemos todos os exames novamente. O médico ficou surpreso do resultado e ele falou para mim: seu Sérgio, o senhor não tem mais nada. Como isto aconteceu? E eu falei para ele: Jesus me curou. Tudo isto é para a honra e para a glória de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo o nome. Jesus, Jesus, Jesus. Eu te amo. Amém.